Então, até hoje, eu trabalho ministrando para casais, por quê? Porque o cara era adolescente. Eu fui o líder dele. Eu tinha facilidade, eu preguei para adolescentes do Brasil inteiro. Essa galera cresceu, casou, hoje tem um filho. Então faz sentido eu ministrar para casais, porque na verdade é a mesma geração, né? Só fui acompanhando o processo de evolução deles. Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso Altos Papos Podcast. Aqui é a Ana Beatriz. E eu sou o Alisson Rodovalho. E nós somos o podcast do Gospel Channel. Galera, e o nosso convidado de hoje é uma pessoa bastante conhecida no segmento cristão, Vocês pastor. pediram, tá? É isso aí, vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. Nós convidamos o pastor Mac Anderson, que é o nosso convidado de hoje. O pastor Mac Anderson, ele é pastor da igreja Family Church, que hoje é uma das igrejas que mais tem crescido meu aqui amigo, em deixa eu Goiânia. Tem ensinar, sido é uma church. bênção. Church. Family Church. Gente, esse trem é chique demais da conta. Galera, pastor Mac Anderson, pastor, escritor, já foi radialista. Enfim, eu não vou prolongar muito aqui porque a gente vai conhecer ele no decorrer da gravação. Né, da pastora Susan. Beijo pra pastora Susan. É isso aí. Pai também, enfim. É tudo, gente, que a gente vai poder conhecer aqui na nossa gravação de hoje. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Alisson. Deus abençoe você. Amém. Beatriz, que honra, privilégio. Fiquei muito feliz de receber o convite, de saber que a gente pode ser relevante na rede social, levar um conteúdo que vai abençoar alguém. Eu tenho certeza disso. Amém. Galera, Ana, a gente sempre tem um quebra-gelo, mas com o pastor Mac Anderson não precisa de quebra-gelo hoje. Então a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo. A Beatriz pode lançar aí a pergunta pra gente começar Fique aqui à vontade, hein? nossa Eu não tenho entrevista. medo de pergunta. Gente, ele me perguntou assim, gente, qual câmera que eu olho? Porque da última eu fiquei assim, ó, olhando. É aquela Essa, ali, né? Todo mundo riu de mim. Eu e o Asa, a gente tinha discutido, porque a gente discute. Você tá nos olhando errado, bastidores. inclusive. Aí, ó, de novo. E ele falou assim, Ana, como que você faz o trem inteirinho olhando pra outra câmera? Aí eu tô olhando de Ela novo. tava olhando pro... Gente, acabou a briga. Acabou a briga na hora. Porque ele me Pronto. zoou. Porque assim, pronto, acabou. Enfim, pastor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre o seu início. Assim, o que a gente percebe muito é que você foi um dos pioneiros, né? A lançar as frases, as famosas frases do Instagram. Hoje a gente percebe que todo mundo hoje pode frasezinha de efeito lá, de pregação e tal, mas a gente sabe que você foi um dos não pioneiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Seus vídeos, né, viralizaram, suas frases viralizaram no Instagram. Falasse um pouquinho pra gente como foi tudo isso, como surgiu essa ideia de estar postando frase, enfim. Eu sempre falei frases de efeito assim nas minhas mensagens, eu sempre gostava, eu tinha facilidade. Por exemplo, eu pego um livro, então, aquele capítulo eu resumo ele numa frase, né? Não é tudo da minha cabeça, né? Óbvio que eu Sim. retirei de algum lugar, de algum princípio e tal. Então o cara gastava 3, 4 páginas para falar de alguma coisa, eu consegui ser conciso naquilo. E comecei a colocar no Twitter, porque o Twitter ele começou a crescer muito no Brasil. E as pessoas colocavam lá o que fazia no dia, coisas e tal. Eu comecei a colocar frases, porque eu vi que os americanos faziam isso. Eu comecei a colocar frases lá. Quando o Instagram não, né? Foi o Facebook primeiro, né? Agora valorizava mais a questão da imagem. Eu contratei uma pessoa para criar artes, colocar as frases nas artes, jogar no Face. E aí, quando veio o Instagram, só fazia a mesma coisa, migrou para lá e tal. Hoje o Instagram é vídeo, é Reels, né? Mas na época era muito forte, muito forte. Então me ajudou bastante mesmo. Mas assim, não foi intencional no sentido de que, não, vai viralizar, vai dar certo. Eu nem pensava nisso. Eu só imaginei que poderia ser feito bonito de forma. Na época, por exemplo, se você fosse falar de uma língua, imagem.
Depois passou a ser frases na foto. Então, tinha uma foto minha pregando e a frase e tal. Então, assim, a gente foi acompanhando essa mudança. Eu fui muito intenso. Tava o dia todo pensando o que postar, como Hum, postar. disciplina pra Tinha isso, né? disciplina. Errei muito, porque alguma frase ela fazia sentido. Só que quando eu postava, o comentário, eu falava, mano, o cara tá comentando, faz sentido. Tipo, ele teve uma outra interpretação, porque tá Uhum. fora do contexto. Então eu fui adaptando, fui mudando. Eu tive medo, assim, de crítica, de, tipo, não apagava, deixava o pessoal falar, gente que não entendia. E eu percebi de lá pra cá que o maior problema das pessoas em relação ao mundo gospel, o problema não é teologia, é só português mesmo. E como que o senhor se sente sabendo, assim, que é inspiração, né, pra muita gente? Porque acaba que você começou isso e na linha. Eu até percebo, eu acho isso legal, porque a gente fala que geralmente quando prega na igreja, a gente se torna muito parecido com os pastores da gente. E eu percebo que tem muita gente que prega na igreja e que, assim, é muito parecida a forma como prega, sempre tem umas frases de efeito e tudo mais. A gente sabe que isso partiu da Uma, caminhada uma coisa contigo, que né? eu, uma coisa que eu sempre tive no coração, você só aprende de verdade o que você compartilha, você entrega. Então, todos os meus esboços, mando para todo mundo. Então, assim, mando muito, mandei muito. Meus textos, Legal. meus esboços, minhas mensagens, é, eu entrego tudo, tudo. Então, eu percebi que você acaba criando mais vínculo ainda com as pessoas, mais alianças. Tem muita gente boa no Brasil, hoje prega e a galera aí que usa mensagens que eu escrevi. Eu Legal evito isso. falar para não gerar constrangimento. Mas tem gente, quando eu falo grande, é grande, com milhões e milhões de seguidores. Eu gosto de frases, os trechos, esboços. E eu tenho Legal. prazer. E é uma alegria, porque não é nosso, né? E assim como eu absorvi de outros, né? Para mim foram experiências, Santos Dias Lopes, eu tive referências pentecostais, né? Sempre Uhum. foram o da Batista, Ana e tal. Na área de família, os batistas são muito bons, mas eu absorvi, né? Eu suguei deles também. Acaba que aquilo que eu falo partiu de uma ideia, de um princípio de alguém. Legal que eu acho que isso Bacana. é beleza, né? É o que eu falo até eu, né? Eu trabalho na área da música. Sou compositora e acontece muito das pessoas quererem guardar pra si somente aquilo que Deus entrega. Então, Exatamente. isso eu acho que é grande, é uma forma da grandeza e Deus tá nisso, né? Porque eu acho que o que Deus dá pra gente Ficar retido, né? ficar Se só na você não gente. entrega, você provavelmente precisa daquilo para uma autoafirmação. Caso Com contrário, certeza. A minha música estourou era uma música pra gravar. Lembro que eu passei pra uma cantora na época, quem era próximo de mim, tá doida, você tá pegando praticamente a melhor música que você tem, tô com problema vocal, não tô podendo cantar e não pode ficar só em mim. Então outra pessoa mais estourada da pandemia foi Jó, e do Delírio. Olha Delino, aí. a gente quer trazer você aqui, Delino Delino, Marçal. ao Lançou recentemente uma vivo. música linda demais pela MK. Parabéns, tá? Pastor Nossa, Mac, e como que começou tudo, né? Porque hoje as pessoas conhecem Pastor Mac Anderson e talvez não conheçam o início da sua trajetória, né? Como pastor e tudo mais. Como que foi a sua infância? Você já despertou essa vocação, essa facilidade, essa vocação pela liderança e tudo mais? Como que foi o seu começo? Alisson, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Estavam na igreja. Quando vieram para Goiânia, eles foram para a Assembleia de Deus. Então, de 10 para 11 anos, eu tive o privilégio de conhecer a Assembleia de Deus. Eu fiquei lá mais de 30 anos. Então, assim, a minha essência, a minha raiz está aí. Então, os meus professores, os meus mentores, meus relacionamentos, meus amigos, todos vieram da Assembleia de Deus. Tenho muito orgulho disso.
Lá eu conheci os pastores mais íntegros e com visão de reino que eu podia ter conhecido. Eu rodei o Brasil inteiro, eu fui em muitas igrejas, mas nada se comparava para mim, né, no meu coração. Então foi muito, muito, muito importante. Então eu era solteiro e eu tinha facilidade em lidar com adolescentes, né? Sempre contei histórias, eu sempre fui, assim, eu era engraçado, eu contava as coisas e tal. Então os meninos gostavam de ficar perto. O pastor, de maneira sábia, falou: cara, eu não tenho a linguagem. Esse menino tem. Mark tem 17, 18 anos, mas tem a linguagem da galera, eu não tenho. O que o pastor fez? Falou: tá, para um seminário. Ele só me entregou, me ajudou, né? Caminhou para aquilo que faltava. E o pastor pensou: eu não conecto com a galera. Muito difícil, né? Você, outra geração, falou: posso usá-lo como uma ferramenta, um instrumento de Deus para estar lá e tal. Eu tocava na igreja, eu tocava bateria, passei minha adolescência fazendo isso. E achei que ia ficar por aí. Mas aí, nessa época, comecei a liderar adolescentes e fui para seminário de teologia, onde tudo começou. Porque eu comecei a liderá-los, depois eu liderei jovens. E ficava adolescentes, jovens. Comecei a dar aula para eles, porque eu fazia o seminário. Um dia o professor dos adultos faltou. Eu fui para dentro da sala dos adultos, dar aula. Os adultos gostaram. Eu ficava um domingo com os adultos, domingo com os adolescentes. Sempre, a minha vida inteira, servi na igreja. Então eu comecei assim, de maneira muito natural, sem ser intencional, tal. Lógico que eu tive orientação dos meus pastores. Errei muito, mas fui aprendendo no processo. Assim que eu casei, sempre trabalhei secularmente, mas o meu casamento me trouxe uma base melhor um pouco, mais credibilidade para estar com os jovens e tal. Depois eu liderei jovens casais. Então hoje, até hoje, eu trabalho ministrando para casais, por quê? Porque o cara era adolescente. Eu fui o líder dele. Eu tinha facilidade, eu preguei para adolescentes do Brasil inteiro. Essa galera cresceu, casou, hoje tem um filho. Então faz sentido eu ministrar para casais, porque na verdade é a mesma geração, né? Só foi acompanhando o processo de evolução deles. Eu os inspirava e continuei inspirando, até chegar a essa transição do meu próprio ministério, né? Eu não fiquei só com adolescente. Até porque hoje tenho dificuldade para eles, mas eu acredito que falta um pouco a linguagem. Falta um pouco aquela pegada, assim, até do visual. Então eu faço a mesma coisa com meus pastores. Uma galera mais jovem, ferramento eles, instrumentalizo eles, e aí para que eles possam... Porque é muito mais fácil você pegar uma pessoa e colocar nela um conteúdo relevante do que colocar nela a linguagem, o talento. Isso aí não tem como. A pessoa, ela tem isso, né? Então, eu faço a mesma coisa na nossa... Eu aconselharia outros pastores a fazer a mesma coisa. Porque a maior dificuldade hoje na pregação do evangelho não é o conteúdo que você entrega, é a linguagem. É a linguagem. Porque para cada público, uma linguagem, e mudou. Mudou muito, né? Muito. Então, que eu falava, e os adolescentes da época morriam de rir, hoje não tem graça nenhuma. Eu acho massa que o pastor ele faz piadinhas. Uhum. É. Você não vê o Mac rindo, faz a piada. Eu tá passo, assim, eu passo, eu passo, Aí todo mundo rindo. eu passo 45 minutos, sério. Quem ri é o povo. Mas é por isso que é engraçado. Deve ser por isso, né? Porque, tipo assim, eu fico sério, dando a entender assim, pô, é muito sem graça isso. Acaba Aham. psicologia. Nossa, a gente te conheceu na Assembleia, a gente te conheceu também na rádio, né? Foi. Sendo radialista da Assembleia, inclusive. Paz FM. Da Paz FM. Como é que foi essa experiência? Olha, foi Quando uma das começou? experiências mais extraordinárias que eu tive. Para mim foi maravilhoso. Quando os Poedes, a igreja, a rádio e tal, o diretor, né? Quando a igreja comprou a rádio, me deram a oportunidade de... Eu tinha estado numa rádio, AM, há muito tempo atrás e tal. Eu aprendi tudo ali. Fui muito cuidado ali, amado. Então, assim, eles tiveram muita paciência. E foi uma das coisas que mais me ajudou a projetar ministerialmente, porque fui para lá para ser locutor da rádio. Então eu fazia como os outros. Tocava música,
Só que nesse processo, um deles lá, doutores, falou assim, cara, por que você não dá uma palavra? Dá uma palavra. Comecei a pregar na rádio, não, dá uma palavra. Eu comecei a escrever, eu dava palavras de 5 minutos. Eu tenho gravado, 160 mensagens em 5 minutos. 160. Muita Eu falava coisa. de 5 a 6 minutos. E aí fui gravando. Ia passando o tempo, 1 ano depois já dava para repetir. O senhor Então, começou, pra o mim senhor foi já bom. era casado, já? Já. Filho, É. já trabalhei na rádio 8 anos, na TV. Assim como eles me abençoaram, acabei abençoando eles também. Produzir, né? Logo começou a ministrar. Na verdade, ajudou aqui em Goiânia. E assim, saiu de Goiânia, já não fazia assim mais, né? Por exemplo, em Minas, saiu de Goiânia, acabou. É FM, ela pega aqui. Hoje, tudo bem, porque tem a online e tal, mas Digital, né? na época também tinha, mas o acesso era. O pessoal ficava mais no físico, né? Nossa. Olha Isso que mesmo. legal. E tudo isso é engraçado que tá tudo ligado à comunicação, né? Uhum. Tudo que você fez sempre ligado à Sempre comunicação. ligado à Tem comunicação. origem de alguém da sua família? Não. Não tem pastor na família, não tem comunicador, não tem nada. Olha só. E também escritor, né? Eu comecei a escrever há 10 anos atrás. Comecei a escrever. Por causa justamente das frases, comecei a escrever. Os meus esboços de mensagem, agora como eu tenho que preparar toda semana para estar na igreja, é que não estão tão organizados quanto antigamente. Mas eu tenho mensagem que eu demorei 2 meses para escrever. O senhor mesmo que escreve? Tudo. Tudo. E aí, o que eu faço, por exemplo, eu posso passar para alguém fazer correção, diagramação, mas pensei, já que eu escrevo bem, eu pegava o meu esboço, passava para alguém, a pessoa entendia tudo. Então eu comecei a complementar próprios esboços, né? Foram virando. Aí eu fiz livros pequenos, fiz 5 livros menores, depois lancei 4 maiores, estou com 4 no computador, quase pronto para lançar. E tem algum spoiler pra adiantar pra galera? Vai ser com algum tema específico? Eu vou Como que é? lançar um agora sobre uma série de mensagens que eu fiz no livro de Ruth, sobre o livro de Ruth. A série chama O Recomeço. Então eu vou colocar o tema do livro Hora de Recomeçar. Uma coisa mais ou menos para pessoas que tiveram perdas, passaram por um processo de luto. Vou ensinar a trocar o luto pela luta. Trocar o ponto final por uma. Vou falar sobre isso. Do recomeço. O último. E tem um outro, são 10 conselhos para revolucionar seu casamento. Então, o que eu entendi no gabinete, que são as maiores crises dos relacionamentos, aí eu separei as 10 principais e cada crise. 10 conselhos para revolucionar. Meu outro livro de casais também tem 10 capítulos. Já virou curso. Algumas igrejas usam ele como um curso para casais de 10. O próximo também a intenção é virar um curso. Que ajuda. Falando de mudança, foi pro senhor, sabe que hoje estava fêmea. Hoje é essa mudança para pastorado. Houve uma transição com a minha mudança para Londres, né? Um propósito muito específico de Deus em vários. Estava há muitos anos ministrando, viajando. E acostumado com a estrada e sempre ministrando para igrejas de outros pastores, de amigos. Foi muito bom, muito relevante. Crianças, bastante. Quando eu recebi o convite para ir para Londres, igreja lá, área, eu lutei um pouco. Eu teria que abrir mão de muita coisa legal para poder ir para lá. Mas entendi que estava no coração de Deus. Fazia parte de um propósito. Realmente foi assim. Foram 3 anos de uma faculdade. Aprendemos muito.
É muito difícil ser pastor de brasileiro fora do Brasil. É muito difícil. Por quê? Por inúmeras razões. Então, deixa eu pontuar algumas coisas. Mas aí, só respondendo ela aqui, a questão da minha transição. Então, lá eu tive que pastorear células, montar grupos de casais, ajudar nas questões da gestão da igreja, administrativa. Eu parti para um lado que eu não vivia. Eu só via, sabia, mas agora eu estava imerso de uma maneira assim muito intensa. Muito intensa, muito. Porque lá fora as pessoas que trabalham são bem menos do que a igreja, no contexto da igreja. O Alisson, uma pessoa que sai do Brasil, ela deixa aqui suas raízes mais profundas dela, cultura, a igreja, família, ser arrancado essa estrutura. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é procurar se adaptar ao lugar. Vida, idioma, pessoas, escola, criança, clima, né? Então, assim, essa adaptação. Então, na lista de prioridades, em último lugar está a igreja. Deu nem tempo dele pensar. Vai gastar 1 ano para organizar. 1 ano depois, 8 meses depois, ele começa a procurar a igreja. Ok? Então, ele é um batista. Um exemplo. Sim. Vai achar uma igreja. Ele vai achar uma igreja que seja mais próxima, tipo 50 minutos de metrô da casa dele. Aí chega lá, tem dentista, batista, presbiteriana, assembleia, igreja do Verbo, comunidades e outras mais, todo mundo junto. E o pastor tentando fazer um culto que dá certo mais ou menos para todo mundo, porque não tem igreja suficiente. O cara vai estar ali. E aí ele vai uma vez na semana na igreja. O restante ele trabalha. Porque ele não está lá para atender as demandas. Largou o país dele. Ele largou tudo atrás de um sonho. Qual é o sonho dele? Uma estrutura para a família. Ganhar um dinheiro, pagar uma dívida. Ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vai investir a vida dele. Então, é normal você estar num culto e aí as pessoas que iam trabalhar, ajudar, não aparecem. Porque surgiu uma oportunidade de trabalho, a pessoa tem que pagar o aluguel naquela semana, que é caro, que atender as demandas, alguma coisa, e ela não aparece. E outra coisa é a rotatividade, né? A igreja é flutuante. 50% está sempre ali, e os outros 50% está sempre se deslocando. Vem para o Brasil, ou muda de endereço por trabalho. Porque aqui, o que aconteceu? Eu percebo. Se a igreja é muito legal, as pessoas começam a se mudar para mais próximo, para ter acesso e para estar indo à igreja. Lá não. Lá se mudam de acordo com o trabalho. Se sobrar um tempo, se tiver jeito, quando der, quando puder, eu apareço. Né? Não for atrapalhar no meu sonho, projeto. Bem, a maioria é assim. É óbvio que tem as famílias que foram para estar lá, que vão morar, que vão ficar, que não pensam em voltar. Isso tem aumentado muito na Europa. Brasileiros que chegam para ficar. E a maioria já chega com a data da volta. Vou lá ganhar um dinheirinho, vem embora e tal, eu vou experimentar. Então essas famílias hoje que estão ficando é que estão consolidando a igreja. Mas muito corajoso, né? Mas é muito complicado. Só abrindo um parênteses aqui, o pessoal fala que não, na Europa não é missões, é missão. A palavra missão ela está diretamente ligada à escassez. Necessidade, é escassez. Ou você tem escassez de pessoas, certo? Então, por exemplo, você falar hoje, não, vamos lá para a região da Arábia, para lá, algum lugar, vamos para o Afeganistão, esses não, é Afeganistão. Tem pouquíssimos missionários que querem ir, então, escassez de pessoas. Para a África, não vai te faltar pessoa. Tanto para ir, quanto lá. Faz um culto de 5 horas lá é normal você reunir 500 pessoas. Ok? Qual que é a escassez lá? Financeira. Ok? Europa. Tem missionários querendo ir. A gente quer ir. Não tem escassez nem de pessoas para trabalhar nesse sentido.
e nem escassez financeira. Só que você fica lá 2, 3, 4, 5, 6 anos, reúne 10, 15. Essa é a escassez. Fala, vamos fazer uma conferência de casais. Quem vai fazer a conferência? Quem vai montar? Quem vai montar as mesas? Quem vai organizar? Tudo ocupado com algo. Então, sim, são desafios diferentes. O cara fala, não, mas na África é muito difícil. Mas é muito legal você fazer 500 pessoas. Cura, batismo. Complicado. Você ficar de domingo a domingo. 10, 15. Não crescem. Interesse. Está envolvido. Então, sim, depende da escassez. Depende do desafio. Então, eu acredito que a pessoa precisa se mover por propósito. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Então, se Deus te convidou, te intimou aí para a África, vá. Se é lá para a janela. Se é para a Europa, eu também hoje entendo que muitas pessoas que estão ali talvez se aventuraram, mas eu conheci lá pastores, literalmente missionários, de verdade, que deram a sua vida para estar ali. Porque se o cara for para lá para trabalhar, ele vai ganhar dinheiro. Se ele for para cuidar de pessoas, implantar mesmo alguma coisa no reino, vai ter essa facilidade que mas está sofrendo na Europa, está sofrendo. Sofrer em qualquer lugar, né? Então, dependendo da sua lado e da sua, vai escolher. O Brasil é um celeiro de estar no mundo. Ai, Quito, na Europa inteira, 2 países brasileiros espalhados. Hoje, se você falar assim, Europa, cada país você encontra. Sim, você chega. Pra... Pelo menos por 6 meses, eu acho que entender para você expandir a mente, para você valorizar o seu país. O seu país. A gente quer sair, né, pastor? Porque quem nunca foi, quer ir, quer morar, acha que é fácil. Ver o quanto o nosso Brasil é rico, quantas pessoas são alegres. A gente vai para a Europa, a gente tá lá também um tempo. E assim, a gente vê assim, o pessoal. Ah, não é, pastor? Depressão lá é. A maior vontade de todo imigrante é para casa, voltar bem. Não volta porque talvez não vá conseguir. Texto que fora acesso às coisas, talvez não voltam por isso. E falar que Mas amplia também, né, pastor, a nossa mente em muda. relação ao que é igreja. Aqui a Sim. gente. O que eu percebi o tempo que eu fiquei lá também? Às vezes aqui no Brasil o pessoal perde muito bobas de coisas banais, de coisas sem sentido, sabe? Vou discutir aqui com a roupa da irmã. Vou discutir aqui. Mano, vai falar pra irmã usar uma saia lá naquele frio. Assim, até hoje o Brasil tem discute unha, tatuagem. Tem tanta coisa, eu fico olhando e falo, meu Deus. Assim, estamos em 2022, então assim, vamos definir o que é regra e o que é princípio. Princípio se negociar, a Bíblia fala. Princípios, fundamentos, aí não tem como negociar. Pecado é pecado. Resta, irmão, vamos cuidar cada um da nossa vida e resolver as paradas, porque não dá tempo. Dá um exemplo. Morei em Wembley, frente ao estádio de Wembley. Wembley é uma região de brasileiros. As os maiores templos faraônicos. Então, eu chego no indiano e falo assim, eu vim falar para você
Nasceu aonde? Ele é judeu? Não. Nasceu. E pra gente, não sei. Quais são os princípios dele? Olha, aí vai falar dos princípios, fala, nossos princípios. Não, mas lá no Jardim do Éden, caiu, recebemos uma herança. Precisa ser paga com derramamento de sangue. E morreu por nós para pagar essa dívida. É o próprio Deus encarnado, para que a gente tenha a vida eterna. Vocês acreditam na reencarnação? E vai pagando. E outra coisa, o indiano vai falar assim, a minha religião é antes do Cristo. Jesus veio, já tinha. Fala assim, o que a gente fez de errado? Por que esse? Tá entendendo onde eu quero? Para você pregar para um indiano, falar ano da salvação básico. Do básico, assim, começar, você pega a carta aos Romanos, vai explicar detalhadamente, ponto por ponto, só o Espírito Santo pode convencer um cara desse. Por que a gente fez de errado? Se a nossa religião é mais antiga. Vamos falar de Brasil? Quantos anos aquela garotinha tem? 6 anos. Ela tem 6. Vamos imaginar, só imaginar. Não são cristãos e que ela nunca entrou numa igreja, nunca leu a Bíblia, nunca ouviu uma historinha da Bíblia. Quantas vezes ela já ouviu? Abençoe. Inúmeras vezes, até na escola. Quantas vezes ela já viu uma cruz pendente? Então, o que nós fazemos no Brasil? Catolicismo para a igreja. Como eu sou cristão, mas não sou praticante. Porque a cultura é cristã. Então, e aí a gente fica discutindo pormenores justamente por isso. Porque o próprio evangelho deixou de ser relevante. Porque o dia que você pegar essa galera, linguiça, jogar eles lá em Wembley, no meio dos índios, na praia, esquece cabelo, unha, esquece que é supérfluo. O cara não vai ter tempo Vou para isso. pensar. Ele precisa convencer um cara que não sabe nada. Nada. A cruz não faz sentido para ele. O cara morrer por mim, derramar sangue por mim, não faz sentido para ele. Entende? É pregar o evangelho. A Bíblia, a carta aos Romanos. Regeneração, santificação. Jesus veio. Pecado original. Pecado de Adão. E aí, para finalizar, eu tenho uma amiga que prega muito na Índia. E brasileiro trabalha em Londres. Entrega encomendas. Foto. Trabalha no frio e tal. E aí, ele reserva parte do dinheiro dele, uma vez por ano, vai para a Índia. Me mostrou um vídeo. Indianos, uma sala. Ele pregou o plano da salvação num dia. No outro dia, ele pregou os princípios, né? A carta aos Romanos. No terceiro dia, ele pregou Atos 2, o batismo no Espírito Santo. Ele me mostrou um vídeo de todos que estavam na sala, né? Os batizados com o Espírito Santo. Isso me completamente assustado. O poder do Evangelho. Pega alguém. Nada. Você prega o Evangelho. A pessoa reconhece o Evangelho, entende o plano. 4 dias depois, está batizado com o Espírito Santo. Real. É o poder da graça, é o poder do Evangelho. E aqui a gente fica aí preocupado. Eu tenho visto e vivido isso, né? Muito tradicional. A pegada sacramenta as coisas, né? Tem mudado. Brasil, maravilhosa para poder fazer a diferença. E brasileiros lá fora.
fazendo a diferença. Uma coisa que me chama muita atenção, inclusive, percebi uma preocupação com coisas que de fato são assim, tem um ali que trabalha só com idosos, né, não tá ali no Covid, foram esquecidos pela família, pra idosos, a gente tem tantas mães, tem um grupo ali só de mães, só de mulheres, É enquanto, né, muito pastor, grupo. Eu só tenho, eu pra tenho um grupo homens. lá que são as novas mamães, né? Hum. Então, tem uma equipe que cuida só da mulher gestante e depois para deixar ela integrada, né? Porque ela acaba ficando meio que isolada, assim. Ela vive um momento dela ali, até mais distante um pouco do marido. Fica... Então, assim, é muito legal. Ela faz um trabalho semanal. Aí tem reuniões online, tem presencial, une, encontra, pega essas crianças. Outra coisa que a gente criou é um grupo acima de 37 anos. É o cara que tem a profissão dele, ele tem um ministério, tem uma... e deu ruim no casamento. Deu ruim. Em algum momento da vida, o cara com 40 anos. Porque se ele tiver jovem, com 20 e poucos anos, 30 anos, deu ruim, ele se vira. Ele tá numa fase ainda que ele engaja ali com a galera, com a juventude. Um cara de 40, quer dizer, ele não tá nos casais mais, somente as mulheres. Vai para o culto das mulheres, tipo, parece que é conversa de casada. Tá nos casais, não tá nos jovens, ficou ali no meio do... Então tem uma galera de 37 a 50 anos. E o grupo é grande, o grupo tá crescendo. A intenção deles não é encontrar ninguém, mas trocar experiência. Especialista. E eles estando bem, estando envolvidos, isso ajuda bastante. Outra coisa que eu criei agora foi um grupo pastoral, de ajuda pastoral para pastores. Recebe pastores para cuidar deles, não para eles trabalharem. Hoje eu tenho 20 casais de pastores trabalhando. Esses são a minha equipe de trabalho. Fiz uma reunião agora, levei eles para a chácara, dinâmica, palavra, oração, foram 64 pastores. Não estão precisando ajudados com passaram por algum processo, então socorro. E sempre que há uma necessidade, a gente cria um grupo. Necessidade, a gente cuidando dessas pessoas. Agora, grupo de 3 meses, grupo de exatamente isso. Curando. Pastor Pastor, Mark, que maravilha. você acredita que tudo isso, todos esses projetos da Family está ligado a uma visão, né, obviamente, Aham. e você acredita que todo o resultado que a igreja tem conquistado em termos de membros tem crescido bastante, tem abençoado muitas vidas, não só membros, mas também pessoas que são alcançadas que nunca foram visitar a Family, como o Uhum. trabalho solidário que faz, né, Uhum. nos bairros carentes aqui de Goiânia e até mesmo em outros estados. Uhum. O senhor acredita que essa visão está ligada a, a esse resultado que vocês estão tendo, de realmente cada departamento da igreja está ligado totalmente com a atenção destinada àquele grupo de pessoas? Porque hoje eu percebo que muitas pessoas congregam, mas se sentem abandonadas na igreja. Uhum. Não tem um grupo para acolher, para abraçar. Você acredita É. que isso falta nas igrejas hoje em dia? E como que você... É claro que você tem toda essa bagagem de conhecimento, mas você se modelou em alguma outra igreja ou você teve alguma liderança que te orientou a criar este modelo de igreja, Uhum. a pensar dessa forma, de Uhum. agir dessa forma? Eu sou muito curioso, né? Não pensava em pastorear, mas mesmo assim, por exemplo, os 15 anos que eu andei, os 15 anos, os últimos 10 foram sempre assim, fora da Assembleia, né? Comunidades. Até pelo meu jeito, meu perfil e tal. Então, toda igreja que eu chegava, eu queria conhecer a estrutura da igreja e os projetos que eram executados. Então, de cada lugar desse, acabou surgindo ideias e surgindo projetos de cada um desses lugares.
coisas que deram certo. Então, por exemplo, hoje a videira de Fortaleza, que não é a mesma de Goiânia, né? Chama videira, pastor Costa Neto, ele é a maior referência em voluntariado. Então, o meu projeto de servos de voluntariado é dele. Livro dele, acompanhado por ele. Eu uso alguma coisa também da Lagoinha, que é legal e tal. Mas se você assistiu o meu culto, não tem nada a ver com o da Lagoinha. Mas são inspirações. A gente não pode fazer comparação. Mas são inspirações. São modelos, né? Que a gente vai utilizando. Querendo ou não, por eu ter ficado muitos anos na Assembleia, a minha teologia, as minhas aplicações, não tem como. Você acaba transbordando isso o tempo todo. Essa essência, ela é imexível, imutável. Não tem como. Isso está em mim. Eu tenho 46 anos. Agora, a estrutura de organização, entendeu? A embalagem, a linguagem, essa aí precisa ser atualizada, contextualizada. O problema é que, e aí eu preciso falar, que eu percebi em Goiânia, algumas igrejas que mudaram a embalagem e jogaram o conteúdo fora também. Então, esse é um perigo terrível que você tem. Lá na nossa igreja, a coluna é jejum, oração e palavra. A gente está sempre jejuando, tem oração de madrugada, oração, batismo com o Espírito Santo, renovação dos dons e tal. Assim, é muito intenso. Bíblia, tem que me ouvir 50 minutos. Não tem jeito, não. E aí, série de mensagens e Bíblia, e os cursos bíblicos, e a gente acompanhando e tal. Isso é a essência. Agora, a linguagem... Alguém falou, por que a parede da sua igreja é preta? Eu falei, não é preta, é cinza, né? A parede é cinza. Mas se você achou que eu tenho que ir lá pra você ver que ela é cinza e tal. Agora, o fundo que tem a ver com cenografia. A Assembleia de Deus, no Brasil, nasceu em Belém. A Assembleia de Deus, no Brasil, nasceu há mais de 110 anos, em Belém do Pará. O pastor em Belém do Pará, hoje é o pastor Samuel Câmara. Então, eu tenho muita amizade com o Felipe Câmara. Então, eu já preguei há 4 anos seguidos na conferência da família, Assembleia de Deus, da Igreja Mãe, onde tudo nasceu. O púlpito lá, o fundo, é preto. A Assembleia de Deus, Igreja Mãe, em Belém do Pará. Por quê? Por causa da transmissão, por causa da filmagem, por causa da cenografia. Lá tem um telão de LED. Então, assim, é só bom senso, inteligência. Se você não quiser colocar, tá tudo certo. Agora, não posso pensar também que por eu colocar, agora eu tenho uma igreja. Tem gente que pensou isso. Como é que é uma igreja moderna? Aí monta e tá tudo certo. Não é assim. Não é isso que faz igreja. Você não abre, ela nasce. Então, não é difícil você fazer um culto. Vamos fazer um culto nós três? Vamos. Você canta, eu prego, a gente chama um cantor famoso para juntar gente, aluga um espaço de eventos, monta tudo, temos um culto. A igreja faz um culto. Faz a igreja. Faz a igreja são os bastidores. É o curso, é o apoio, o aconselhamento, 15 psicólogos. Isso é a igreja. É o dia a dia. Estar junto. Um afiando o outro. Um ajudando o outro. Isso é a igreja. O culto é fácil. Você reuniu ali uma pessoa famosa. Fácil fazer culto. Evento. É simples. Isso é fazer a igreja. Esse é o maior desafio hoje. Então, assim, se a sua igreja é preta, branca, azul, roxa, verde, conquanto isso seja uma ferramenta, essência da palavra, não se perca. Eu acho legal porque a conversa... Eu tinha pensado numa pergunta e parece que encaixou, né? O que eu percebi ao longo do tempo? Percebi que tratou a igreja com a verdade. Ela deveria ser tratada. Eram muitas igrejas. Com isso, muita gente perdeu a vontade, não vê mais sem congregar. O que mais se encontra hoje é gente que antigamente entrega todo mundo. Sim. Você para e onde você congrega? Eu vou ali, eu vou ao lugar. É a geração dos desigrejados. Não congrega mais. Com
com a pandemia, eu acho que isso ainda mais, porque as pessoas Desconectaram e depois não voltou. Isso, desconectou. Quem tinha depressão agora tem muito, porque tá muito mais antissocial Quer ficar mais antissocial. Sim. Tem também a questão do online, né? online, Cara, online, quer então. ficar solar. Mas o que que eu penso? Cara, nós já existíamos em Deus. Sem Deus, a gente é muito vazio. Então, eu acho que esse afastamento das pessoas da igreja acaba que se intensifica os quadros de depressão. São cada vez mais depressivos. Só que muitas vezes elas afastaram da igreja justamente por não encontrar uma liderança séria, né, uma liderança ali leal. Eu confesso para o Senhor que quando eu vi você, a pastora, brotou no meu coração uma esperança. De verdade. Foi assim, uma gota de esperança que veio no meu coração por ver pessoas que dão frutos na vida, assim, enfim, que a gente vê como pessoas leais e tudo mais. Mas eu acredito que tem muita gente em casa que não encontra mais sentido em congregar. Não encontra mais esse sentido. Eu gostaria que você, embora isso seja um bate-papo, mas é um homem de Deus, e eu gostaria que você usasse daquilo que para falar com as pessoas em casa sobre como você pensa a igreja, qual a importância da igreja na vida delas. Eu acredito que muita gente hoje só está esperando pessoas sérias se levantarem e se conectarem com aquela ideia, né? Sim. Para voltarem a congregar. Eu queria que você falasse um pouco. A maioria das igrejas, como a nossa, elas tiveram boas intenções, começaram bem, eram coisas incríveis, maravilhosas. Algumas se perderam no meio do caminho. É questão do poder, da vaidade, da política, tem uma série de coisas que acabaram interferindo no processo. Isso na história, né? Percebe isso em todas as estruturas. Mas, se você olhar para a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela, no Novo Testamento, você percebe sempre a igreja se reunindo. Ou em casas, na verdade, o cenáculo, o auditório, que ficava na parte de cima de uma casa dos mais afortunados, tinha um cenáculo, né? Tinha um lugar de festa, como se fosse um salão de festas, onde as pessoas se reuniam. E a ideia, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, principalmente, quando você lê as cartas de Paulo, você percebe que a igreja tinha essa cultura de reunir-se, de estar junto. Então, a ceia, entende hoje como tomar um suco com pão, a ceia era uma janta. Era uma reunião que se fazia. Então, todo domingo reunia todo mundo e aí tinha a ceia. Durante a ceia, parava-se por um momento e aí pegava o cálice, também o pão, para poder relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a igreja como organismo vivo, ela não depende de uma estrutura física para existir como igreja. Jesus quem disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas a estrutura física tornou-se uma ferramenta para a gente estar junto, para a gente congregar, não no formato que existe hoje. Se for para a Bíblia, era um formato de pequenos grupos, reunidos em algum lugar. Lógico que foi crescendo, foi desenvolvendo, foi aumentando. Mas tem um texto aqui na carta aos Hebreus, se eu acho aqui. Hebreus 10 e 25. Não deixemos de congregar. Hebreus está dizendo assim, não deixemos de nos reunir como é de costume. Façamos admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. E aí a Bíblia diz, quando vocês se reunirem, se reúnam, edifiquem uns aos outros, com cânticos, salmos, palavras. Não existe igreja sem a gente estar reunido. Deixa eu dizer algo aqui que eu ouço muito, não, eu sou igreja, não. Você não é igreja. Tem isso na Bíblia. A Bíblia diz, você é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia nunca diz igreja no singular. Então, nós somos igreja. É 2 ou 3. Nós somos igreja. É um corpo. Uma célula que depende de outra célula para ser nutrida, para ser alimentada. E nesse processo, um ensina o outro. Um entristece o outro. Porque ninguém amadurece sorrindo.
Então, é uma união de vários pecadores. Ok? Uma união de vários pecadores. Qual que é a maior frustração das pessoas? É que elas criam uma expectativa em semideuses, né? E aí acabam também expectando ou criando uma expectativa no líder maior. Ele é um cara repreensível, né? Vai pecar, ele nunca vai errar, vai fazer e tal. E com o passar do tempo, você percebe que nem todos permanecem. Tem coisas que a gente erra todos os dias. Eu vou errar em palavras, vou falar alguma coisa que vai entristecer alguém. São coisas do dia a dia. Mas os erros da liderança, de algumas lideranças no mente, geraram escândalos, justamente isso, né? Coisas graves, né? De abuso, de homossexualidade, envolvimento com dinheiro, escândalos e tal. Isso acaba denegrindo a imagem, né? E desmotivando pessoas a se conectarem. Imagina, a pessoa tá lá, ela tem o cara há 10 anos como referencial. Depois descobre que ele é um adúltero, ele fazia alguma coisa. Eu concordo que a frustração é grande, mas eu não posso deixar de procurar um hospital médico, milhares de médicos, porque um médico fez uma cirurgia errada em mim. Então, é uma desculpa que essa geração encontrou para poder sair fora da estrutura religiosa. O que fere as pessoas é o sistema, não é o evangelho. O evangelho não. Quando Jesus foi preso no Getsemane, está no Getsemane. Quando Malco vem liderando uma turma junto com Judas, Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco. Quem é que está errado, Pedro ou Malco? Na cabeça dos dois está tudo certo. Pedro quer defender Jesus, Malco quer defender a religião. Então, eles se feriram por causa de religião. Eles se feriram por causa de regras da religião. Um tentando defender o outro, resolveu um problema. E o que Jesus fez no meio do processo? Jesus curou o cara. Agora, no processo da religião, da estrutura religiosa, vai se ferir, não tem como. Tem gente, você vai se ferir na faculdade, no trabalho. Qual que é o problema dessa geração? É que houve muito escândalo, muita crise, muito mau caráter, muita gente que se deu o nome de pastor, mas na verdade não era. E eu entendo que algumas pessoas estão feridas no processo. Agora, algumas que têm chegado ali, por isso que a nossa visão, algumas têm recuperado essa esperança. A preocupação que eu tenho, muito grande, a expectativa das pessoas. A expectativa delas. Tem medo de que elas se frustrem de alguma maneira no processo ali, né? Estrutura. Mas a esperança, sim. Eu creio que o dono da igreja é Deus. José é o noivo, ele é o dono da igreja. Se ele permitiu que algum escândalo viesse à tona, para que houvesse até cura mesmo no processo e tal. Mas sabe o que eu acho bonito no Brasil? Deus tem levantado tem muita gente séria. Eu conheci, igual eu falei no início, né? Para mim, na Assembleia de Deus, não menosprezando as outras denominações, mas tá os caras mais sérios que eu conheci. Pastor, então por que o senhor deixou a Assembleia em 2017? Por que eu deixei? Porque eu acredito que a linguagem precisava ser atualizada. Não tem nada de errado. Tem um monte de gente que vai estar lá, vai gostar, vai ser abençoado. São sérios, são íntegros, estão fazendo as coisas certinho. Então não é esse o problema. Saí por causa disso. Por propósito, fui com missão, voltei. Eu só acho que eu preciso mudar. Eu falei da linguagem, só atualizar a linguagem. Pessoas, de repente, a Assembleia consegue, Quem né? vai na Family hoje, eu faço apelo, vem 40 pessoas. Beleza, 40 pessoas é muita gente. Mais umas 50, 60. Então vamos colocar que dá 100 almas, 100 pessoas por domingo. Ai, demais. O que eu quero agora? E toda a equipe, eu quero que vocês façam uma planilha detalhada de quem é essa pessoa. 90% são desse perfil. 90%. 10% só é a pessoa que está entregando pela primeira. Eu entendi o propósito da igreja. Nesse primeiro momento, é isso. E essas pessoas estão ficando. A igreja vai enchendo, vai enchendo. As pessoas vão ficando, vão ficando. E se sentem recebidas, acolhidas, sem preconceito, sem nada, estão ali, estão sendo cuidadas e
tratadas. Uma liderança requer muita sabedoria, né, pastor? E para você hoje, qual que é o maior desafio de exercer uma liderança nos tempos atuais? O maior desafio é viver aquilo que você desafio. A Bíblia diz que o líder ele tem que ser o padrão dos fiéis. Esse, para mim, talvez seja o maior desafio. Você não decepcionar. Recebi na igreja algumas pessoas que passaram por processos abusivos. Liderança. Essa pessoa veio, por exemplo, de 2 anos. Isso é essa lente. Eu preciso entender que quando ela sangra, chora, grita, quando ela é chateada, quando ela emburra, quando ela me afronta, não é comigo que ela tem uma dor. E esse desafio é muito grande. Eu não entender isso como para mim. Não é para mim. Ela não está desconfiando de mim. Ela não está brigando comigo. Ela não está cobrando de mim. Ela só não quer ser ferida de novo. Ela só não quer que você repita o que ela viveu. Então ela olha para mim como líder, mas a lente dela está embaçada do passado que ela teve. Então, talvez seja um dos grandes desafios que eu vejo hoje. Nossa, 90% das pessoas nessa pegada aí. Aquela expectativa, tipo assim, a nossa esperança agora isso aí vai dar certo, tal, aquele primeiro amor, aquela coisa e tal. Então, para manter isso, só pela graça de Deus, pela misericórdia, olhos abertos. Pastor, e agora a gente tá caminhando. Vou fazer uma pergunta. Uau! Assim que o pessoal me pergunta muito. É para perguntar pro senhor. Ó, falaram que o senhor tem muito no seu cabelo, né? Não tem nada. Aí o pessoal falou, Ana, pergunta pro Mac, como é que é esse negócio do cabelo? Ele pinta esse cabelo? Como é que é esse negócio? A figurinha do WhatsApp, lembrei. Ai. Quando eu completei anos, comecei aos 30. Certinho. Na época, né, eu pregava muito. Tive uma agenda cancelada por isso. O pastor viu a foto e falou, Gente. não. É idoso, rapaz. O cara fica pintando o cabelo, não sei o quê. Não Então, acredito. tive Pensa. aqui em Acreúna. A Creúna. Tive Eu por confesso que causa eu já disso. Mas agora não, agora espalhou. A mecha agora não é mais branca. Mas eu não faço nada, não. Só corta mesmo e lá. Não tem milagre, não tem nenhum segredo. Mas isso não tem alguma pinto, explicação de ter nascido? Não tem. Meu pai tem 76 anos. Ele começou com cabelo branco. 65. O que a Susan acha E ela já mandou pintar várias vezes. desse cabelo? Ela mandou pintar? Já, tem que pintar, pinta. Ah, meu Deus do céu. Fala um Deixa pouquinho então pra gente sobre trabalho com casais. Fala um pouquinho pra gente. Eu finalizar. fui intencional no meu trabalho. Confesso que eu poderia ter estudado, mas eu não fiz isso. Eu pregava para jovens e eu pensei, vou fazer isso até chegar um tempo que eu vou pastorear. Mas em 2014 eu recebi 4 oportunidades. 14 e 2015. Falar com casais. E os eventos eram eventos centrais. Eles foi do pastor Josué Gonçalves. 800 casais. E a maioria eram pastores e líderes. Depois disso, eu fui num outro evento do pastor Malafaia, fui em algumas conferências do pastor Cláudio Duarte. Fui numa do pastor Luciano Subir. E tudo era casais. Não tinha nada a ver com o meu ministério específico, mas fui. A partir daí, a minha agenda mudou. Eu não recebi mais, eu não conseguia mais atender nada de jovens ou de nada. Foi tão intenso isso
Aí eu comecei, tive que montar um escritório, contratei 2 funcionários. Passei o tempo todo aí falando com casais. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a me dedicar mais, a preparar mais a respeito do assunto. As próprias mensagens que eu tinha, né? Comecei a analisar elas na perspectiva da família, do casamento. Foi algo que Deus fez mesmo. Mas se você for na Family, você não vai ver eu falando. Falo só no encontro de casais, não. Normais. Outros assuntos da igreja mesmo e tal. É pra não ficar só nessa vibe. E nem todo mundo tá lá, tá. Pra finalizar, nas suas pregações, o senhor faz muitas ilustrações, né? Faço. Conta muita história. História aí pra gente. Casais. Só ver as histórias do pastor. Durante uns 3 meses, uma moça, ela ficava observando um senhor que entrava no ônibus, no mesmo horário, nos mesmos dias. Ela trabalhava lá sempre, ela começou a observar. E segunda, quarta e sexta, ele entrava no ônibus. Só que muito bem vestido. Camisa comprida, por da calça, cinto, cabelo bem penteado, barba cheiroso. E ele aparentando ter uns 80 anos. Começou a pensar, aí tá caçando. Não trabalha mais, deve estar aposentado. E no mesmo horário, 3 vezes na semana. Ela entrava, quando parava naquele ponto, entrava, depois ele descia, ela seguia a viagem. E um dia ele entrou com um buquê de rosas. Aí ela falou, acertei, rapaz. Deve estar namorando, deve estar visitando alguém, alguma coisa. Um senhorzinho já. E ela, muito curiosa, desceu atrás dele. E aí correu atrás dele, senhor, tudo bem? Como é que o senhor chama? Tal? O senhor tem 82 anos, minha filha. O senhor tá namorando, que eu tô vendo o senhor direto. 3 vezes na semana, agora com o buquê. A minha esposa tá numa clínica de repouso. Eu vou visitá-la. E hoje é o aniversário dela. Eu falei, manda uma ela, manda. Ô filha, eu não vou nem falar com ela, porque ela tem Alzheimer. Há 3 anos ela não conhece. Não sabe quem eu sou, não sabe que eu perdeu já o senhor. A moça disse, mas por que então que o senhor continua indo? E por que o senhor vai levar um buquê? Se ela não reconhece, ela não sabe quem. Se ela não sabe mais quem eu vou esquecer. Uau. Agora a mulher chora. Agora é a hora que todo mundo chora. É. Isso é casamento, né? Em cima que amor não é troca. A gente entrega muita coisa. Nunca pedi. E também não existe. Se não amá-lo, vai descer do céu. Pô, por que você não está me amando? Por que você não está fazendo? Se todo mundo entender que amor é entrega, não é troca. O amor não é um sentimento, é decisão. Obra de artes que você vai esculpir. Forte. Que lindo. Ana, já tá finalizando. Já deu tempo Já da gravação de hoje. Já estamos finalizando o podcast. Pastor Mark, muito obrigado. Eu que agradeço, Alex. Por ter tirado um tempo em sua agenda para vir aqui. Calma. Ana, obrigado pela companhia de sempre. E as Obrigada, portas estão pastor. abertas. Eu volto, hein? Ótimo. Volta, promete? Volta com a Com pastora? a pastora. É top, hein? Aí Vamos fazer vai. uma conversa. Ixi, ela vai revelar umas coisas, hein? Sério? Meu Deus do céu. Pastora Susan, queremos Porque a senhora. pregando é uma coisa, mas e em casa? Eita. A distância entre o que eu prego. Vou preparar um Forte. monte de perguntinhas. Especial. Eu vou deixar ela preparada. Cada vez que ela fala bem de mim, um pix. Eita. Gente,
Ótimo estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. É isso aí, galera. Fiquem ligadinhos aqui no canal. Breve mais episódios. Esse foi Mac Anderson no Altos Papos Podcast. Obrigado, pastor. Abraço, Valeu. beijão pra vocês. Tamo junto, galera. Até o nosso próximo Papos. É isso aí.